Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, montando a lasanha, passeando com o pet, estudando sobre PFAS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 196 do podcast Áreas Contaminadas. Sim, estamos quase chegando nos 200 episódios. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio feito na campanha do Apoia-se nos ajuda muito pela questão financeira, com certeza, mas principalmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente. Ao fazer isso, essas pessoas reconhecem que estamos fazendo um bem para todo o mercado e implicitamente nos dizem, continuem. Então, em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês, apoiadores e apoiadoras. Quem também quiser e quem também puder contribuir financeiramente conosco é muito simples. Basta entrar no site apoia.se/ECD Ambiental, que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas importantes, muito reconhecidas e muito renomadas no GAC, que quiseram unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem, continuem. Gostaria de avisar vocês que estão abertas somente até o final de julho as inscrições para o processo seletivo da 25ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. O curso é presencial com cerca de 20 a 25% de aulas online. Tem duração de 1 ano e meio e aulas somente aos sábados o dia inteiro. Informações e inscrições no site sp.senac.br. E aí, pessoal, hoje teremos um episódio um pouco diferente. Para começar, tenho a felicidade de ter a querida Larissa Macedo como co-apresentadora desse episódio, o que por si só é algo já diferente para nós, né? Ela vai dividir comigo as perguntas para a nossa convidada, porque ela entende, estuda e gosta do assunto, e porque descobriu e indicou a nossa ilustre convidada do episódio de hoje. E a convidada é a professora Ana Lisete Farias, geóloga com mestrado e doutorado em Geologia Ambiental e que atualmente trabalha como psicanalista, com atendimento, mas também com cursos, livros e outros trabalhos que relacionam o meio ambiente e a saúde psíquica por meio da abordagem psicanalítica freudiana. É um tema e um formato bastante diferente do que estamos acostumados aqui e com certeza vocês vão gostar. Fiquem agora com as palavras de Larissa Macedo e Ana Lisete Farias. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou com 2 convidadas ilustres, né? Muito ilustres. Como sempre, a convidada é sempre ilustre, mas hoje eu tenho uma convidada que na verdade é uma apresentadora. Está aqui de volta conosco no podcast Áreas Contaminadas, a Larissa Macedo. Larissa, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda novamente ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada novamente pelo convite. E principalmente para falar de 2 temas que são de grande apreço meu. Muito obrigada. Legal, Lari.
E a nossa convidada de hoje é a professora Ana Lisete Farias. A professora Ana Lisete, ela é geóloga, né? A formação dela, graduação, mestrado, doutorado em geologia. Ela trabalhou bastante tempo na área de geologia ambiental, mas em um determinado momento da carreira ela se enveredou pela psicanálise. E ela trabalha com psicanálise ligada ao meio ambiente, tem um livro muito interessante chamado A Psicanálise e o Meio Ambiente, entre outras coisas. Então a professora é a nossa convidada de hoje. Professora, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast Áreas Contaminadas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, boa madrugada, porque tem gente que às vezes também vê de madrugada, escuta de madrugada no seu... Um prazer estar aqui, muito obrigado por esse convite, né, para poder conversar um pouquinho sobre algumas coisas aí que eu acho que a galera da Áreas Contaminadas vai gostar, né? Vamos tentar trazer algumas coisas legais aí. Muito obrigada, uma alegria, uma honra poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Muito legal. A minha primeira pergunta eu vou fazer para a Larissa. Larissa, conta para a gente por que você me indicou convidar a professora Ana Lisete para falar conosco aqui no podcast Áreas Contaminadas. Bom, um dos meus grandes interesses atualmente é a psicanálise. Eu estudo esse tema e acompanho aí diversos canais. Num deles, que era um podcast que chama Vibes em Análise, um episódio que fala sobre ansiedade climática, a professora Ana Lisete fez uma participação que foi bem interessante. Ela trouxe um assunto, um conceito bastante interessante que a gente vai falar mais adiante. E entrei em contato com ela, ela aceitou o convite, então estamos aqui. Legal. Professora, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco melhor você, onde a pequena Ana Lisete cresceu, o que ela gostava de fazer e que caminhos te levaram à geologia? Eu sou gaúcha. Eu sou gaúcha, radicada, morando, né, há muito tempo em Curitiba, assim, né? Eu vim para Curitiba no final dos anos 80, assim, e eu então cresci, sou do interior do Rio Grande do Sul, de Candelária, mas eu me criei, assim, praticamente em Porto Alegre. E essa história, assim, da escolha da geologia, ela é muito interessante, porque tem tudo a ver, assim, né? Eu sempre quis ser uma psicóloga, uma psicanalista, sempre. Caramba! E eu não passei no vestibular de psicologia em primeira opção, quando eu fiz. Passei em letras, em segunda opção naquela época, que ainda tinha aquela coisa de segunda opção, né? Uhum. E, assim, alguma coisa, assim, né, ali no âmbito familiar, me fez desistir. E aí eu acabei fazendo geologia, porque acho que geologia pode dar mais dinheiro, era aquela coisa assim que tinha, né, a Petrobras como um ideal e tal. E então eu não fiz geologia, né, mas não gostava assim muito. E eu estava sempre dividida, né, estudando. Então, ao mesmo tempo que eu fui tentando abrir novos caminhos, porque a geologia ambiental também era algo muito novo, né, nos anos 90. Sim. Ao mesmo tempo que eu fui tentando abrir esse caminho, entendendo o que era impacto, aquelas coisas, trabalhando com equipes multidisciplinares, eu fiquei estudando psicanálise. Olha aí. Então, eu tenho o mesmo tanto de formação na área ambiental quanto de psicanálise. Em um momento você fez um mestrado e doutorado em geologia ambiental, né, trabalhando com grandes impactos, vamos chamar de grande, né, o grande meio ambiente. Nós, nas áreas contaminadas, a gente lida com o pequeno, né? E você fez trabalhos no IBAMA, no IPEA e uma série de lugares ligados à geologia ambiental. Como é que o meio ambiente, a questão ambiental, né, o gosto pela questão ambiental, pela crise ambiental como um todo, te pegou na geologia? Porque eu pergunto isso porque a geologia, em geral, a pessoa vai para a Petrobras, né, para petróleo, para mineração, é isso que efetivamente dá dinheiro. O meio ambiente é para os geólogos de mentira, né? Os geólogos de verdade são aqueles da mineração e tal. Isso, tem esse ideal, né, que a gente costuma dizer em psicanálise. Olha,
o que aconteceu assim é que eu casei com um geólogo. Ah, tá. Isso, subjetivamente, tem um grande impacto, assim. Sim. E aí, nesse casamento, eu abri uma empresa, eu tive a felicidade, assim, isso foi uma honra que aconteceu comigo, assim, de eu ter sido sócia, né, através, né, eu e meu ex-esposo, de um grande geólogo que foi o Riad Salamuni. Então, o professor Riad, ele foi um dos maiores geólogos do Brasil, junto com o Bigarella, né, aqui no Paraná. Eles fizeram, assim, eles que desbravaram toda a geologia. E o professor, ele tinha, assim, ele era um geólogo com formação naturalista, porque ele estudou geologia nos Estados Unidos, na década de 50, olha só. E então ele tinha assim a história natural dentro dele. Sim. E eu tive a honra, né, de ficar trabalhando muito perto dele, muito perto, assim, era próximo, a gente viajava junto, conversava junto, e ele foi me passando essa história geológica, assim, com muito amor pelo meio ambiente. E aí, como eu estava meio dividida, né, como tinha toda essa estrutura aí, né, da empresa, eu fui me apaixonando também pela questão ambiental. E ele era uma pessoa muito querida, muito procurada pela comunidade ambientalista. E a gente foi fazendo meio que uma dupla, assim. Tanto que o meu mestrado, eu fiz mestrado em geologia ambiental, ele foi o meu orientador, e foi na planície aqui do Iguaçu, para ver se era possível extrair água para efeitos de abastecimento da cidade de Curitiba, né, porque a gente tem muito problema de água aqui, falta de água. Né? E ali eu ficava percorrendo as cavas, né, aquelas grandes extrações de areia, né? E ali já começou a me chamar a atenção, né? Eu sempre fui dividida entre psicanálise e meio ambiente. Né? Ali eu comecei a ver a pobreza, comecei a ver a questão do lixo, eu comecei a ver a angústia daquelas pessoas quando frente às grandes inundações. Então, aquilo já foi me deixando assim intrigada, né? Intrigada com algo assim. E aí eu fui trabalhando com tudo isso, né? Fui aprendendo, fui entendendo o que era meio ambiente, sempre trazendo essa perspectiva um pouco subjetiva, né? O que tem por trás disso, assim, né? Que não se trata só de paisagens, né? Mas tem algo além aí que a gente precisa começar a entender melhor. Sim. Não sei se respondi tua pergunta. Respondeu perfeitamente. Lari, agora sua vez, pode interrogar a professora agora. Eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para introduzir melhor esse tema é o que é a psicanálise, né? Como você descreveria a psicanálise? A psicanálise é uma cura pela palavra. Ela é uma praxis. Para você saber o que é psicanálise, você precisa passar por a experiência de uma análise. Uma análise é a gente aprender a ler a si mesmo. Então, ela não é uma psicoterapia, não dá conselhos, não ajuda, né, nesse sentido de fornecer diretrizes, caminhos. A psicanálise, ela nasceu com Freud, né, quando ele começa a escutar as histéricas, no final do século XIX. Ele começa a escutar aquelas mulheres que tinham um grande sofrimento e que eram um mistério para toda a medicina desde muito tempo antes dele. E ele, através, então, dessa escuta, fazendo com que elas falassem, começou a assumir os sintomas de dores e sofrimentos que elas tinham. Então, a psicanálise é isso. A psicanálise é uma cura pela palavra.
E quando a gente fala, a gente vai construindo, vai dizendo coisas, né, que a gente não conseguia dizer. Então, a gente trabalha por associação livre. Você não tem uma escuta linear, não é uma história. Você escuta o que está por trás daquela história. Então, é maravilhoso isso, assim, é alguém que chega, né, com um grande sofrimento, dizendo, eu sou um deprimido, eu sou um viciado, e aí a gente interroga, o que isso quer dizer para você? E aí começa uma história muito bonita aí, sobre o que é aquela palavra para aquela pessoa. E muitas vezes não se trata daquilo que se dizia. Então, a psicanálise é essa cura pela palavra. Como que a psicanálise se entrelaça com o meio ambiente, num termo que a senhora cunhou, né? Assim, que a senhora usa nas palavras, a tristeza dos ambientalistas. Isso a gente vê bastante aqui, a gente tem os podcasts, tem a newsletter. Muita gente fica angustiada por não saber o que fazer. Então nós não temos nada para fazer, nós temos que desistir. Por outro lado, vou fazer uma pequeníssima ação aqui, será que isso ajuda? O que é a tristeza dos ambientalistas? Como a psicanálise se entrelaça com o meio ambiente? Então, para além disso, né, que acontece entre o analista e o analisante, restrito a um consultório, né, a psicanálise, ela também é política, eminentemente política. Assim como a gente desconstrói, né, algo que alguém chega, né, eu sou um pobre coitado, eu sou infeliz, nada dá certo. Assim como é possível ressignificar isso na polis, ou seja, nas cidades, no discurso social, é possível ressignificar esse discurso. Então, é aí que a psicanálise se liga, nessa desconstrução de coisas que tomamos como verdade, né? Poderes, necropolítica, né? Falsos discursos, enfim, é nesse sentido aí que a psicanálise vem para desconstruir, na minha perspectiva, né, desconstruir isso que a gente toma como uma verdade, de que não é possível se transformar algo. Por exemplo, agora me ocorreu aqui a palavra crise. A própria palavra crise. O que quer dizer a palavra crise? Crise, se a gente fizer uma arqueologia dessa palavra, você vai ver que ela teve significados completamente diferentes ao longo da história. Por exemplo, na Grande Depressão, você tinha, nos Estados Unidos, em 1920, 29, por aí, crise ali se deu por um excesso de produção. E aí houve o desmantelamento daquela economia. Então, a palavra crise, ela vem sofrendo mutações, ou usos, utilizações ao longo da nossa história. É próprio do capitalismo nos manter em crise. Sim. Senão ele não sobrevive, não se propaga. Não se propaga. Então, é nesse sentido que a psicanálise se liga com as questões ambientais. Desconstruir, mostrar. Daí, já puxando um pouquinho aí para a área da Lari também, que eu penso assim, quando a gente fala em contaminantes emergentes, né? São contaminantes, todos esses produtos que são para o nosso bem-estar. Desodorante, cremes maravilhosos, perfumes, remédios, são, né, produtos para o nosso bem-estar. Mas que bem-estar é esse se eles, entrando no círculo biofísico-químico das nossas estruturas, né, de solo, causam mais dano do que o próprio bem-estar que nos causa? Ou seja, na medida que a gente consome isso,
a gente também está causando um mal para nós mesmos. Então, que bem-estar é esse? Então, é preciso desconstruir isso, né? Essa necessidade que a gente tem de tantas coisas. Então, para mim, me parece que me faz sentido a psicanálise como isso, como mostrar essa incoerência. Eu queria seguir nesse sentido da crise. Num artigo, você cita a crise ambiental como um sintoma. Eu queria que você discorresse um pouco disso, falasse um pouco desse conceito, desse artigo, desse seu ensaio, né? Então, a crise como um sintoma, o sintoma é um conceito eminentemente psicanalítico. Assim, a gente tem o sintoma para a medicina não é a mesma coisa que em psicanálise. O sintoma ele porta uma verdade, ele diz algo de alguém. Então, por exemplo, as histéricas, né, que é a base do fundamento, e aqui a gente precisa tomar muito cuidado que histeria não é algo pejorativo, isso é uma estrutura psíquica. Né? Então, a gente às vezes usa essa palavra de uma maneira querendo denegrir a imagem de alguém. Não, isso é uma estrutura psíquica. Todos temos um pouco de histeria, né, nas nossas estruturas neuróticas. Mas quando o Freud ele começa a estudar isso, ele percebe essas dores, coisas que não se conseguia dizer naquela época, que aquelas mulheres não conseguiam dizer, elas espelhavam no corpo, se materializavam no corpo. Cegueira, não conseguia andar, né, paralisias, dores, mutilações. Aí o universo é amplo. Então, quando eu faço essa correlação com a crise ambiental, é nesse sentido de que a crise ambiental ela é homóloga a esse sintoma. Por quê? Porque porta uma verdade. Aí você tá bem, você tem todo esse conhecimento também, né? O que é a crise ambiental? Não é só as mudanças climáticas. As mudanças climáticas são uma face muito perversa da crise ambiental. Mas a gente tem contaminação de água gravíssima, você sabe disso. A gente tem contaminação de solo por resíduos. A gente tem quantidade de lixo inimaginável no mundo, inclusive lixo atômico, porque tem até um trabalho que uma vez eu vi um vídeo em algumas daqueles países, Finlândia, Noruega, algum desses tem um grande depósito de resíduos radioativos, que é um filme surreal, é surreal a profundidade que eles colocaram esses resíduos, né? Então, a crise ambiental ela é muito mais ampla, ela está causando muito mais transformações no planeta do que as próprias mudanças climáticas. Isso é um efeito, é uma consequência. Concreto, por exemplo, absurdo, nós temos um planeta concretado. Isso é a materialização, isso é o sintoma. O que está por trás desse sintoma? Então, é isso que quer dizer. A crise ambiental, ela espelha, né, ela é como um sintoma, porque ela porta uma verdade. E qual é a verdade? A verdade é que nós temos responsabilidades por isso. E a gente não tem assumido a responsabilidade sobre isso. A verdade é que nós temos trazido soluções que acabam fazendo mais mal do que bem. E isso é difícil da gente se deparar. E principalmente porque faz bem, né? Traz o conforto para uma fatia, né, que não é tão afetada pelos efeitos da Por crise. Enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto não é afetada, mas vai ser. Sim, com certeza.
eu queria puxar o gancho da crise ambiental como um sintoma em relação a esse conceito de narcisismo, se os profissionais que escolhem trabalhar com esse segmento ambiental, se essa escolha tem a ver com o aspecto narcísico do indivíduo. Eu não sei, porque depende de cada um. Toda escolha, ela nunca é uma escolha, vou dizer assim, para você, genuína, no sentido assim de que você escolhe aquilo sem nenhuma influência. Todos nós sofremos influência de tudo, que é o que nós chamamos do outro. O outro é a cultura, são os nossos pais, são os nossos amores, né? Ou, enfim. Mas toda escolha também, cada um faz a escolha que pode fazer. Então, pode ser que você tenha alguém que tenha feito uma escolha por trabalhar na área de conservação, por uma questão de ego, por querer, né, maior destaque, mas isso sempre vai ter a ver com as suas questões pessoais, que daí a gente não consegue generalizar, assim. Não tem uma regra. Eu entendo o narcisismo primário como um processo de desenvolvimento do indivíduo que ampara o seu senso de sobrevivência. E, a partir disso, né, seus desejos, pulsões, libido. Então, digamos que, para o seu senso de sobrevivência, essas questões ambientais estão diretamente ligadas. E aí, se possivelmente isso poderia estar relacionado à escolha, a esse senso de sobrevivência, ou aos desejos, ou pulsão de vida, ou pulsão de morte, né, que são vários conceitos da psicanálise, se estariam correlacionados. Ou se é só uma coisa minha mesmo, porque eu pensei isso, eu na minha análise, né, puxando aqui, pensei que poderia e muito provavelmente está relacionado. Talvez isso seja interessante, de você se interrogar sobre isso, assim, também. Não consigo ver uma ligação, assim, né, nesse sentido de uma escolha estar relacionada a um narcisismo. Às vezes a gente pode fazer uma escolha por um trauma, por algo que sofreu, né, e que trouxe um impacto para esse narcisismo fundante, né, esse narcisismo estrutural. Mas, assim, eu acho que talvez seja mais interessante a gente seguir pela via, então, desse grande outro, né, que às vezes é como se nos direcionasse a determinadas escolhas, né, como, por exemplo, essa questão de um superconsumo, né, esse imperativo de se consumir, que é próprio do sistema capitalista, né? Mas eu vejo assim que a escolha entre aquilo que se quer ser, né? É uma escolha pautada por ideais. Às vezes esses ideais não são os nossos, são de outros. E essa é a questão que a psicanálise daí trabalha, né? Separar o que é meu e o que é teu, né? E aí poder fazer escolhas de uma maneira mais clara, por exemplo, ainda que eu possa optar, né, por ser algo ou por fazer um caminho que não seja o meu, mas que eu possa reconhecer isso, né, para poder sustentar isso sem sofrimento, ou com o mínimo de sofrimento, ou menos sofrimento. No seu trabalho de mulheres e meio ambiente, como que o que você concluiu sobre psicanaliticamente, né, falando, sobre o papel das mulheres na crise ambiental? Então, as mulheres, né, elas têm um sofrimento invisível, né, invisibilizado, né, por várias questões. Daí eu tentei fazer essa segmentação, assim, porque a gente tem as mulheres do mundo corporativo, a gente tem as mulheres que atuam no mundo corporativo, a gente tem mulheres que atuam
de maneira como uma profissional liberal, como são as consultoras, né? E a gente tem ribeirinhas, quilombolas, né? Indígenas, e cada uma dessas tem uma relação com a questão ambiental diferente. Então, por exemplo, no mundo corporativo, você tem uma pressão muito grande, né? Ainda que seja pautada por ideais. Eu uso muito essa palavra, ideais, como ODS, como sustentabilidade, como ESG, né? Há uma pressão muito grande aí sobre as mulheres e que geralmente ocupam cargos inferiores. É muito difícil a gente ver mulheres ocupando cargos de sustentabilidade, de gerência ambiental, né, num nível de decisão, não é? Acho que a Larissa pode confirmar isso, né, atuando aí no segmento. É muito difícil isso. Sim. Então, isso gera um tipo de sofrimento também. E as mulheres que estão em condições quilombolas, ribeirinhas, elas têm uma outra relação aí com a natureza também, de preservação, de cuidado, né? E que não é reconhecido, né? E tem, por exemplo, um caso muito emblemático no Rio Grande do Sul de mulheres agricultoras, que foi feito um recorte de mulheres agricultoras que apanhavam, que sofriam violência, né, muito grande. Então, acho que a gente dá pouca escuta para essas mulheres que atuam dentro das questões ambientais e para as questões ambientais, né? Sobre o efeito ali, ou da preservação, ou de um trabalho, né? Porque, assim, para o meio ambiente, parece que todo mundo é um anjo, não é? Todo mundo luta em prol de uma causa. Ninguém vai falar que é contra o meio ambiente, né? Então, e daí parece que essas questões de LGBTQI+, né, racismo, parece que isso ainda não chegou dentro do movimento ambientalista. Né? Essas questões que são delicadas. E aí, por consequência, as mulheres também têm uma voz invisível aí. Esse sofrimento, né, que precisa ser colocado, né, precisa se falar disso. O que é uma mulher que mora na beira de um rio? O que é uma mulher que trabalha lá nos coqueirais, lá nos babaçus, né, trabalha lá no norte? Que tipo de sofrimento, que tipo de adversidade, o que acontece? Quem são essas mulheres? O que querem essas mulheres? O que podem essas mulheres? Então, a escuta dessas mulheres pode influenciar diretamente o tratamento, a remediação, ou partir em prol do meio ambiente, né? Quanto menos a gente escuta as mulheres, independente de em qual âmbito, mais próximo da crise. É mais ou menos isso. Com certeza, porque o que a gente não tem feito é escutado, né, o sofrimento. Porque me parece assim, né, que o mais importante é se adotar uma causa, que é preservar algo à custa de seja o que seja, né? Então, muitas vezes, essas famílias, essas mulheres sofrem violência doméstica, né? Porque isso também tenho relatos disso, de colegas de ONGs que atuam na região amazônica. A gente tem uma grande incidência de uso de crack nas famílias do interior. O crack já chegou no interior do Brasil. Então, parece que essas questões sociopolíticas estão dissociadas da questão ambiental. E não é possível isso. Então, por exemplo, alguém me relatava da dificuldade de fazer um projeto, por exemplo, de reconstrução de uma floresta. Porque num determinado momento,
ou as pessoas evadem, os filhos não querem mais ficar lá, o marido é alcoólatra, há um conflito na cidade. Então, você tem uma série de circunstâncias subjetivas do psiquismo que atingem a implementação desses projetos. Então, é preciso que a gente escute isso também, né? Como que a gente traz, como é que a gente coloca isso na mesa? E a psicanálise ajuda enquanto escuta, né? Como você disse no início. Enquanto escuta dessas pessoas, né? O que elas querem, o que elas podem dar voz. Claro que não há um interesse em dar voz, né? Porque aquele que fala, ele tem um poder. Aquele que fala, ele pode ser escutado. E se ele for escutado, ele pode causar uma transformação. Então, o que vocês já devem ter pensado, ou elaborado, ou escutado sobre isso, sobre a grande incidência de farmácias na região norte. Para calar que dor? A dor do uso do mercúrio, dos abusos infantis, do alcoolismo, né? É para isso que servem os medicamentos, para fechar as pessoas para os questionamentos, para as possibilidades de mudança. Porque se você está medicado, está tudo bem, não tem nada. Fica numa inércia, fica amortecido. Então, nesse sentido, não tem como dissociar, né, o sofrimento psíquico. É interessante que, aliás, se dissocie o sofrimento psíquico, que a gente não coloque isso em causa, não coloque isso em questão. Sim. É interessantíssimo, é ótimo, aliás, porque se a gente for fazer um checklist, por exemplo, entre aquilo que se considera como desenvolvimento e o dano causado às pessoas, muitas vezes, assim, incomensurável. Por exemplo, tem um trabalho muito legal, um filme da Repórter Brasil, mas é um filme que conta os 7 pecados que aconteceram, onde mostra, né, que com a chegada da barragem, com a hidrelétrica, aumento do uso de cocaína, tráfico de armas, prostituição infantil, né, alcoolismo, ou seja, então, como que a gente dissocia impacto ambiental disso? Sim. A gente tem dissociado. Eu vi uma palestra no CPFL do filósofo Renato Nogueira, em que ele aborda um outro assunto, né, que a palestra chama O que pode o amor. Mas nessa palestra ele traz o conceito de que pelo amor é como a sociedade se organiza. E para explicar isso, ele traz um mito africano para explicar as diferenças culturais sobre escassez e abundância e como isso se relaciona também com o meio ambiente. E como a gente se enxerga nele. Então, ele traz essa cultura, né, esse mito africano e de povos originários para explicar como a organização da sociedade e as diferenças entre sociedade ocidental e essas outras culturas. E aí ele traz o conceito de cosmovisão, né, que essas culturas originárias, tanto africanas quanto as ditas indígenas, se organizam pela cosmovisão, que é como uma simbiose com o meio ambiente, como a sociedade ocidental está distante disso. E aí você acha que, para a psicanálise, é possível dizer que essa relação com o meio ambiente se trata a partir das relações pessoais ou como se organiza a sociedade, organizações culturais? Porque nessa sua fala você diz também que a introdução de uma organização externa, né, das barragens, trouxe algumas questões nocivas à cultura, e então essa cultura começou a se desfazer e ter outras complicações e trazer algum sofrimento. Você acha que a partir
de uma reorganização das relações pessoais e de como a gente entende as relações pessoais individualmente, como cada um entende e lida com o que é o amor, o afeto, a gente pode transformar ou melhorar aspectos ambientais? Eu acho sim. Nesse ponto, eu acho sim. Eu acho que o Freud, ele fala que nós temos 3 grandes fontes de sofrimento. Ele escreveu isso no Mal-Estar da Cultura, 1930. Ele diz que as 3 grandes fontes são, primeiro, as forças da natureza contra as quais nós tentamos lidar, e isso é destinado ao fracasso, porque quanto mais a gente vê as forças, né, atuando, a gente percebe que o nosso concreto, as nossas barreiras, né, não funcionam. A segunda fonte de sofrimento é a nossa decadência física, né? Porque a única coisa certa que a gente tem é caminhar para a morte. E o corpo, ele caminha numa decadência. Então, a gente está tentando, na nossa sociedade, dar conta desse sofrimento. Então, a gente inventou coisas fitness, comer bem, dormir bem, fazer musculação, tomar remédio, fazer botox, e a gente foi dando um jeito aí para ver se a gente engana a decadência do corpo. Mas também é destinado ao fracasso. Aí estão as inúmeras mortes e deformações, né, e um movimento que age contra isso. Então, e a terceira e maior fonte de sofrimento são os nossos laços sociais, a relação com o outro. Por quê? Porque ali onde nós podemos agir de maneira livre-arbítrio, né, ali onde nós podemos decidir por conta própria, ali a gente não faz. Então, eu vejo, assim, eu entendo o meio ambiente como um laço, que pode aí talvez ressignificar o modo como a gente tem construído as nossas relações e o modo como a gente tem lidado com essas cosmovisões como que você trouxe, né? Que muitas vezes nos assusta o modo tão diferente como os povos originários se percebem, percebem a natureza, percebem a sociedade ocidental. Então, assim, talvez a gente trabalhando de maneira conjunta, com uma educação ambiental crítica, com uma comunicação no sentido de escutar, né, que proporcione, que dê mais visibilidade para experiências diferentes, alternativas, por exemplo, de captação de água, de recuperação de solos, de paisagens. Então, eu penso que quando se a gente trabalhar nisso, nessa ressignificação, talvez, isso é uma possibilidade. A psicanálise não trabalha com certezas, ela trabalha com uma possibilidade, né? Talvez a gente possa olhar para o meio ambiente de uma outra maneira, sem precisar destruir tanto. Talvez a gente possa destruir de uma outra maneira que preserve. Mas o certo é que a gente está caminhando para um destino muito, muito trágico, né? Mas eu acredito, sim, eu acredito nos afetos. Mas quando a gente entende, né, o que isso significa, como lidar com o medo, com a angústia, com o desespero, com a raiva, como separar isso que é meu, o que é do outro. Então, acho que faz muito sentido isso que você disse, sim. E aí, você falando isso, assim, trouxe, né, um dos 3 pilares aí que o Freud entende como balizadores aí da vida. Você falou da questão da morte, e eu entendo também
isso como um limite, assim como o meio ambiente também tem um limite. E eu pensei que, de repente, talvez a gente esteja adoecido, digamos assim, né, como sociedade, e, em consequência, aí, o meio ambiente, porque talvez a gente não lide bem com os limites intrínsecos da vida. Sim, não são nem intrínsecos, né? No caso do meio ambiente, são limites físicos, químicos e biológicos. Por isso que eu gosto de separar muito isso, assim, né? Porque o planeta tem uma capacidade de regeneração. Sim, o planeta tem uma capacidade de regeneração num determinado tempo. Mas será que esse tempo ele se alinha com o tempo da nossa existência, com o tempo da nossa permanência, com o tempo da recuperação ecológica, por exemplo, de uma floresta, de um ecossistema, de um sistema hídrico, por exemplo? Então, assim, a gente não tem se pautado por limites. Na psicanálise, a gente sabe que nós nos pautamos pelo desejo, pelo um princípio de prazer, que é um prazer que exige sempre cada vez mais. Não basta melhor, não basta água. O que a gente precisa é uma água gelada, uma água com pH X, né? Tem gente que toma água do Himalaia, paga uma fortuna por isso, né? Então, a gente já não quer a roupa, a gente não quer o celular, a gente quer o melhor celular. O melhor celular ele tem um custo ambiental, de extração de lítio, que envolve crianças, que envolve práticas rudimentares de mineração. Então, isso também, né? É preciso que a gente saiba quais são os nossos limites. Aprender a ter limites. E a gente vive numa sociedade que se pauta por não ter limites. Há um imperativo, de consumir, consuma mais, né? Se aproprie mais, tenha mais, queira mais. Isso não é condizente com a vida no planeta. Então, é isso, exatamente isso. A gente não tem limites. É o dito desenvolvimento, né? Tem algo que você sempre aborda nas newsletters, Marcos, que são essas analogias, né, desses termos, o desenvolvimento. Sim. Pensando no desenvolvimento como progressão, mas o desenvolvimento, né, dos afetos, no caso. O você põe entre parênteses, né? O Isso, desenvolvimento. E aí dos afetos, o desenvolvimento com o meio ambiente e das relações. E aí você também trouxe, numa fala anterior, Ana Elisete, que o medo tem a ver com isso. Será que você poderia discorrer um pouco mais sobre o que o medo tem a ver com essa falta de limite e com esse desenvolvimento dos afetos, como isso pauta toda essa questão também? Bom, o medo, ele tem algumas perspectivas, né? Vai variar medo do que para cada um, né? Mas, assim, o medo hoje, que eu penso, assim, é o medo do desamparo, é o medo de estar sozinho, é o medo de estar abandonado, né? Então, isso faz com que a gente se sinta meio órfão, né? Quando a gente perde alguém que se ama, alguém que era muito importante, ou perde mesmo algum bem material que era importante, a gente se sente só e com medo do que pode acontecer depois daquilo. Então, isso é o Freud, ele traz, então, o sentido de que a gente pode transformar esse medo em qualquer coisa. Pode transformar isso numa angústia, pode transformar isso numa paralisia, numa fobia, mas a gente também pode transformar esse medo numa força, num gesto de transformação social. Eu acho isso muito bonito, assim, né? Se a gente aprender a olhar para os nossos medos e saber a origem deles, né, eu acho que a gente pode realmente fazer essa transformação.
Então, por isso que é importante, assim, vejo muito uma tendência da gente ser muito, utilizar muito uma psicologia positivista, sabe? Não, isso aqui a gente pode fazer desse jeito, não vamos olhar o lado negativo, né? Vamos olhar só o lado positivo. Mas isso nem sempre funciona, porque se a gente não entende o que está acontecendo, como que pode se propor soluções adequadas? E penso assim que a dimensão do sofrimento psíquico foi algo que foi negligenciado aí. Então, hoje a gente tem, no Brasil, 30% da população brasileira toma antidepressivos, né? A gente tem alto índice de suicídio entre jovens. Como? Então, a gente quer preservar o meio ambiente para quem e por quê? Então, são essas interrogações, são essas interlocuções que a gente precisa fazer. O meio ambiente, ele não está ali, ele não é, entendeu? Ele não é tipo algo assim que está pairando e a gente está amparando ele. Não, né? A gente precisa lidar com tudo isso. Eu gosto muito de dizer assim que o meio ambiente ele não é a ecologia. Isso é uma frase do professor Henrique Leff. O meio ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do mundo. Então, eu acho que é por aí. Olhar esse medo. Que medo é esse? Do que? Por quê? O que fazer com ele? Então, o contrário do se desenvolver é envolver com toda essa complexidade, inclusive o medo, né? Não se pautar pelo positivismo, que é o contrário de olhar o medo, e para se envolver é preciso olhar para o todo, né? Para o que, digamos, que é feio. Gostei muito disso que você falou, do desenvolver. Tá? A gente precisa se envolver de novo. É isso? Esse é o sentido. A gente precisa se envolver de novo, no sentido assim, né, de envolver. Envolver pode ser tanta coisa, né? Você pode se envolver pessoas, envolver coisas, trazer para si, né? Professora, muita gente que nos ouve aqui trabalha, né, em corporações, né, em consultorias, e tem desenvolvido nos últimos anos, a gente tem ouvido muitos relatos de pessoas com problemas graves, né, de saúde mental, com afastamento e tal. Quem trabalha em corporação tem uma carga que o capitalismo impõe a ela, além do trabalho, da pressão natural do trabalho. O que tem acontecido é o seguinte: o trabalhador está lá e ele tem que cobrar pelas horas dele, então ele tem que alocar as horas dele em projetos que sejam cobráveis dos clientes. E é o trabalhador que tem que fazer isso. Ou o trabalhador, ele próprio, ou o cara que está acima dele, porque se o cara que está acima dele coloca horas no projeto que ele coordena, o projeto que ele coordena passa a ter prejuízo e ele é cobrado pelo superior a ele, assim vai, né? Numa cadeia assim, infinita, onde a corporação fica assistindo essa confusão. Eu, sem formação nenhuma em psicologia nem em psicanálise, acho que o modelo corporativo é que está causando boa parte do sofrimento psíquico. Mas, como eu não sou da área, eu quero perguntar para vocês duas, para você, professora, principalmente, aí para começar. Isso tem a ver com o modelo capitalista como um todo, ou tem um modelo corporativo, ou é uma crise dos nossos tempos? É uma crise dos nossos tempos que o modelo capitalista, né, que o modo de vida, o capitalismo ele é uma forma de vida, né? Ele é um jeito, ele é como se fosse, ele suga a gente. Então, é um jeito, né? O modelo corporativo, ele atende às necessidades, ele é para suprir o capitalismo, né? Então, é desse modelo adoecer as pessoas,
Porque justamente aquilo que a gente estava falando na pergunta anterior, que é a gente não saber dos limites, né? Então, quando a gente não sabe dos limites, não sabe aquilo que é possível, acaba tomando como verdade o impossível, e o impossível não tem como conseguir. O impossível é impossível de ser conseguido, né, de ser atingido. Há um ideal. O capitalismo ele trabalha com um ideal que é impossível de ser atingido. Então, o que ele faz? Ele vai se pautando por fazer pequenos avanços, tanto na saúde das pessoas. Bom, você trabalha 40 horas, mas você pode trabalhar 45, você pode trabalhar 50, você pode abrir mão das suas férias, você pode se envolver mais, você não está participando das reuniões, você precisa se comprometer. Então, é algo assim que vai sempre em busca daquilo que é possível. E dentro dessa sociedade adoecida, muitas vezes isso é tomado como algo legal. Sim. Ai, que bacana! Você trabalha de segunda a domingo e você deixa teu filho na creche das 7 da manhã às 8 da noite, e ainda você abre a agenda para ver o que tem que ser feito no outro dia. Nossa, parabéns! Você é um vencedor. Você é um vencedor. Instrumentaliza, né, a vida, instrumentaliza o tempo, como se não houvesse a vida do indivíduo, né? Isso. Então, tudo são horas, não é vida, são horas. Tudo são metas. Metas ao serem alcançadas. E daí, quando não é à toa que a Faria Lima, né, São Paulo, tem esse... É como se fosse um meme, né, de que ali estão o maior consumo de medicamentos para poder passar as noites em claro, né? Enfim, nem lembro o nome desses medicamentos aí que são famosos aí, porque a galera toma aí para dar conta, Ritalina, Rivotril, toma remédio para dormir e acha assim muito legal isso. Então, vai chegar num limite que é descartado, né? Ou sofre um burnout, ou... Não sei quem escreveu, quem faltou esse conceito, mas de que é interessante para o capitalismo, para o neoliberalismo, não sei, levar ao extremo, né? Criar esse estresse para produzir mais. Sim. E aí, do ponto de vista do indivíduo, como que a gente lida com essa pressão do dia a dia sem adoecer? Como que é possível a gente fazer isso sem adoecer? Fazendo análise, procurando ajuda. Procurando ajuda. É preciso botar um limite aí, né? Rever suas prioridades, né? Isso é uma decisão pessoal, né? De entender os seus de novo o limite. De novo o limite. A gente chama em psicanálise de castração, né? Nem tudo o que tenho, nem tudo o que posso é legal para mim. Então, eu preciso fazer uma escolha aí. E como que se faz uma escolha? Preciso olhar, precisa rever prioridades, precisa se deparar com coisas que nem sempre são agradáveis, precisa entender por que está nesse caminho e não no outro. Então, é por aí. Aquilo que você falou lá no início, né? Se a escolha é pautada pelo seu desejo, ou pelas suas necessidades, ou pelo desejo do outro, né? E até onde que a gente vai sem respeitar esse limite, ou o nosso desejo para atingir uma meta ou um objetivo surreal do capitalismo, né? Do que é o sucesso. E aí, já que eu falei em sucesso, eu queria puxar uma outra pergunta aqui. Na profissão ambiental, a gente ouve há bastante tempo que as carreiras no segmento ambiental são o futuro, e muitas vezes a gente ingressa nessa área também em função dessa promessa, né? Fora os ideais,
também em função dessa promessa. Mas parece que ela nunca chega, né? Falando de quem já está aí nesse segmento há alguns bons anos. Porque a gente não vê a valorização do segmento, né? Isso em vários aspectos, seja pelos cargos que são distribuídos em discordância com a formação, a exemplo de engenheiros que são contratados como analista, ou geólogos contratados como analista, seja pelos salários que muitas vezes não se equiparam ao custo de vida ou até à promessa de sucesso, seja pela carga de trabalho frente às responsabilidades que a gente tem, que entendemos ter, porque meio ambiente é uma questão de sobrevivência, né? Como a gente trata, como a gente se envolve com ele é uma questão de sobrevivência. Então, eu acredito que seja uma grande responsabilidade. Ou seja, pelo serviço ambiental não ser valorizado em relação a outros segmentos, exemplo da engenharia civil, o custo de um serviço ambiental é muito menor do que o custo de um outro serviço da engenharia civil, por exemplo. Ou porque a gente tem que convencer sempre da necessidade do que a gente faz, do valor do que a gente faz, da relevância. Então, como que a gente pode lidar com essa frustração, né? Em termos assim da psicanálise, fazendo análise? Parece repetitivo, né? Mas é a cura pela palavra, né, Larissa? Como lidar com essa frustração? Para você poder lidar com essa frustração, você tem que entender qual que é a tua responsabilidade nisso, né? Qual que é a tua parte nisso também. A frustração, ela vem muitas vezes de que a gente está tentando fazer coisas que não são pertinentes a nós, como coisas que são responsabilidade do Estado, por exemplo, de instituições de meio ambiente, secretarias, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, né, secretarias, aí, por aí vai. E aí, quando essas instituições não agem da maneira que é devido que elas ajam, a galera ambientalista, ela tende a querer resolver isso. E aí ela toma o fracasso dessas ações como se fosse responsabilidade dela. E aí a gente pessoal, né? Isso, daí a gente junta tudo numa grande panela, que eu gosto de falar isso, né? Você põe assim, as tuas frustrações, as tuas neuroses, as coisas que você não conseguiu lidar, estão tudo ali nessa panela. Daí você põe também essas frustrações, esse modo como funciona a sociedade. E aí isso é muito ruim, porque realmente adoece alguém. Porque, veja, você está carregando coisas que não são só tuas, você está carregando malas que não são só tuas. Então, nesse sentido, que, assim, quando se começa a detectar, né, essa ansiedade, frustração, raiva, medo, insegurança, é preciso que a gente dê uma parada, é muito importante que se dê uma parada e pense, o que é meu aqui? E se não conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda, mas procure mesmo ajuda, porque isso é muito sério. O que está acontecendo é muito sério. A destruição ambiental, ela é grave. O desmantelamento das instituições que preservam, cuidam do meio ambiente é sério. A gente viu isso no último governo, né? Concursos que não acontecem, corrupção, é muito grave que está tudo acontecendo. Então, assim, é preciso que a gente cuide da nossa vida. A vida é muito preciosa, muito rara, muito rápida. E, às vezes, por um descuido, ela pode se esvair. E talvez, porque a nossa realidade é porosa, ela se transforma, talvez
num instante seguinte, a solução possa aparecer. Então, por isso que a gente precisa ser muito cuidadoso aí. Cuidadoso consigo mesmo. Porque só assim vai poder cuidar do outro. Como imaginar futuros diante da emergência ambiental, Ana Lisete? Eu acho que é isso que a gente está falando o tempo inteiro, né? Dessa questão de limites, da gente buscar caminhos diferentes desses que já estão postos, né? Da gente olhar para novas alternativas, novas perspectivas aí, se dar novas perspectivas, muito importantes que eu estava comentando anteriormente, né? Da gente dar uma parada e pensar, avaliar, né? E se não conseguir, buscar ajuda mesmo, né? Para poder dar esse tempo. E pensar futuros, eu penso também que é essa desconstrução, então, dessas narrativas, de que não é possível transformar, de que a gente precisa fazer todas essas coisas que já foram pensadas por um sistema que é eminentemente opressor. Pensar futuros é trabalhar interdisciplinarmente. Coletivamente, a gente não dá conta, né, de tudo o que está acontecendo, é muito complexo. Então, a gente precisa criar pontes aí. E pensar, né, pensar novas utopias, olhando o horror que a gente está vivendo. Precisamos de envolvimentos, como diz a Larissa. Isso. Eu gosto de dizer também que talvez isso possa ser um grande fardo. Pode ser uma grande responsabilidade, mas também pode ser uma grande oportunidade. E a natureza é o meio ambiente, né? Eu gosto de fazer essa distinção entre natureza e meio ambiente, porque a natureza ela tem um conceito aí histórico, político, né? Mas o meio ambiente, assim, ele é tão bonito, não é? Ele não é tão lindo, a vida não é tão linda na sua simplicidade, no modo como uma flor abre, no modo como uma floresta se regenera, no como os animais, na simplicidade e complexidade de lidarem, né, com a sua sobrevivência. Mas a gente está tão assim envolvido nas nossas próprias questões, tão dissociado de tudo isso. Então, eu fico pensando assim, se alguém num grande desespero de não saber o que fazer com a vida, isso não poderia ser um sentido? Isso não poderia ser uma ressignificação? São coisas que eu penso. Nem sei se tem teoria, isso acho que é da minha própria vivência. Às vezes é esse o sentido mesmo, né? Na minha análise pessoal, para resgatar, para me envolver com tudo isso, né, novamente, eu acho que é justamente isso que você falou que eu tenho feito, me atentar aos detalhes da vida, as pequenas, grandes coisas, né, o desabrochar de uma flor, na verdade, tem tanta coisa ali envolvida, e isso se reconectar com a natureza, né, a gente fala tanto de meio ambiente, mas o quanto a gente está conectado, de fato, ali, colocando o pé na grama, olhando para isso no micro e no macro, para se distanciar, né, dessas angústias pessoais e individuais e olhar o todo para se reconectar mesmo. Né? Parece tão simples, mas no dia a dia a gente esquece. É muito difícil isso, né? É muito difícil, porque a gente, nós não somos seres naturais. Nós temos pulsão, né? A gente tem desejo. Os animais, eles não têm isso. Eles sobrevivem por instinto. E a gente não é instinto, a gente é pulsão. Então, a gente quer mais coisas. Então, talvez, se a gente sair desse lugar
né, de que é possível retornar à natureza. Não, não é possível retornar à natureza porque não somos naturais, mas é possível olhar para a natureza, para o meio ambiente de um outro jeito, dando sentido para a continuidade da vida. Aí essa já é uma discussão mais filosófica e poética que a psicanálise faz a gente ter também. A gente vê o meio ambiente de forma utilitarista e, na verdade, é o contrário, né? Pois é. E eu queria fazer uma última pergunta aqui, de algo que você citou nos artigos que você escreveu, que eu achei bem bonito. Em que você fala que, para lidar com todas essas questões, com a crise, é preciso muita coragem, exige muita coragem. Então, eu queria saber, da Ana Lisete, psicanalista, o que você diria para quem possui essa destreza de tentar lidar no dia a dia com a crise ou com essas questões de preservação e tudo mais. E, para a Ana Lisete, ambientalista, como que você faz para lidar? De onde você tira a coragem, Ana Lisete? Pois é. Às vezes tem coisas assim que me desestruturam, né? Realmente me desestruturam. Por exemplo, assim, ataque a animais é algo assim que me deixa muito abalada, assim. E também assim eu vejo a destruição, né, de árvores na cidade, né? Porque eu vivo nesse ambiente urbano. Então, isso é algo que me abala muito, assim, esse utilitarismo que você falou. Vamos tirar, vamos cortar, vamos chutar. É melhor, porque dá para colocar outra coisa aí, sabe? Então, isso, às vezes, assim, eu me sinto muito impotente diante disso. E aí o Freud, ele tem essa frase, assim, de que as instituições que deveriam nos proteger não nos protegem, né? Então, isso me coloca, assim, num lugar muito ruim. Mas aí, né, porque eu tenho uma história, né, de análise já muito longa, de muito tempo, então eu paro, e muitas vezes eu preciso redefinir quais são as batalhas que eu vou lutar. Nem todas as batalhas são possíveis. Então, é preciso coragem para a gente definir quais batalhas. Às vezes, né, é preciso se retirar. Então, aquilo que eu estava falando antes, né, de você parar e pensar o que é melhor para você naquele momento ali, e que talvez depois você possa vir de um outro jeito. Então, por exemplo, eu fiz uma escolha quando eu saio do ambientalismo como ativista né, de questionar determinadas ações, me posicionar contra construção de grandes projetos, isso me causava muito sofrimento. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma escolha de olhar isso de uma outra perspectiva, de tentar colaborar com a construção de uma nova teoria, de um novo olhar, entendeu? Então, é assim que eu vou lidando, não tem uma receita. Eu lidei como pude, eu escrevi, publiquei, fiz coisas, fui lidando com a minha tristeza do jeito que eu conseguia reinventar. Então, isso. Diante da angústia, do medo, da tristeza, é preciso reinventar, dar um outro sentido aí. Procure ajuda. Sim. Eu estou à disposição também como psicanalista. Legal. Ana Lisete, falando nisso, né, queria que você recomendasse para os nossos ouvintes aqui o seu trabalho, onde as pessoas te acham, sei lá, Instagram, o seu livro, ou onde é melhor as pessoas, o que você recomenda para as pessoas te acharem?
Bom, pessoal, eu tô no Instagram, tô no LinkedIn, como Ana Lisete Farias, é o mesmo perfil. Tem um livro também, quem quiser o livro também pode entrar em contato direto comigo. E eu estou à disposição, assim, eu sou uma pessoa bem... atuo em consultório também, né? Aqui em Curitiba, presencial e online também, então... vocês podem, né, se alguém sentir necessidade de ajuda aí, de querer bater um papo, me chame também. Eu sou uma pessoa bem fácil de achar, só colocar no Google ali que tem algumas coisas minhas por ali. Estou super à disposição, né, para quem quiser conversar, enfim, é fácil de me achar. Acho que bem acessível também, eu comprovo, gente, porque foi muito gratificante assim, a maneira como você me recebeu também para falar sobre o tema. E muito legal ter profissionais de grande competência acessíveis. Faz toda a diferença no dia a dia para a gente tratar desses temas. Entendo como sendo de grande importância, tanto a psicanálise quanto o meio ambiente são, para mim, diretamente relacionados, né? Essas questões dos afetos, dos limites, de me conhecer, me envolver comigo mesmo e com o todo, e como isso reverbera aí nas minhas ações para com o meio ambiente também, profissionais, pessoais. Então, fico muito feliz de ter acessado todas as suas competências. Obrigada. Com certeza quero o livro. Beleza e generosidade de vocês também. Bom coração. Agradeço a presença das duas, né? Vou deixar as palavras finais para vocês, né? São as convidadas. Mas antes eu vou agradecer, muito obrigado, Ana Lisete, por dispor aí desse tempo, dessa boa vontade gigante para falar com a gente, e com os ouvintes aqui do nosso podcast. Então, obrigado. Obrigado, Larissa, por ter tido a ideia, tido a iniciativa e arranjado as coisas todas para a gente ter essa conversa legal aqui. Então é isso aí, o podcast é de vocês agora. Bom, agradeço novamente ao Marcos pela oportunidade, Ana Lisete pela grande oportunidade também dessa troca única. Estou à disposição para dar ideias também, Marcos, adoro fazer isso. Adoro também trocar sobre psicanálise, Ana Lisete, se você quiser aí, enfim, uma ajudinha com alguma coisa. Pretendo também ficar sempre a par dos eventos que você participa, já vejo que são muito boas colocações sempre, já tive a oportunidade de ver algumas coisas. Gente, vejam o conteúdo da Ana Lisete também, a gente tem muito a aprender com esse tema de psicanálise. Se quiserem também trocar um pouco sobre isso, estou à disposição. E, mais uma vez, obrigada por estar aqui. É um prazer. Bom, eu também agradeço muito aí a generosidade de vocês. Vocês fizeram uma pesquisa, né, sobre meus artigos. Muito obrigada por isso. É muito bom a gente ser lida. Sim. Né, saber que as coisas que a gente faz ecoam de alguma maneira. E aí, como a Larissa disse, eu estou à disposição, é só me googar, me procurar no Instagram, no LinkedIn, e a gente segue juntos, né? Segue juntos, tecendo laços do jeito que a gente consegue, mas tudo que a gente faz é importante. Sim. Então é isso, muito obrigada aos geólogos que me ouvem. Eu amo a geologia, apesar de eu já não ser uma geóloga, né, assim, no sentido da palavra, mas eu tenho muito amor pela geologia. É isso aí, gente. Obrigada. Valeu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que tenham compreendido melhor o que é a psicanálise e onde ela pode nos ajudar. Viram também que há uma relação muito forte dos trabalhos de Freud com o sofrimento psíquico e o meio ambiente, e uma relação ainda mais forte de tudo isso com a crise ambiental e com o modo de vida atual. Devem ter visto que a psicanálise é uma praxis que busca a cura pela palavra, um dar voz, e quem tem voz é escutado, e com isso pode causar uma transformação. Isso é um pouco do que tentamos fazer aqui nesse podcast, ao tentar espalhar a palavra que vai transformar o GAC para melhor,
mais científico, mais humano, mais técnico, mais ambiental, ao mesmo tempo em que dá voz para as pessoas do GAC serem escutadas e causarem as transformações importantes para as batalhas que escolhemos, e assim nos envolvermos mais, esperançarmos mais o GAC e o meio ambiente. Então agradeço demais a Lari e a Ana Lisete pela bela conversa e pelas reflexões que despertaram na gente. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consult, a Vapor Solutions e a IBP Brasil, que nos proporcionam a possibilidade de conversarmos com pessoas legais como a professora Ana Lisete. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos muito gratos a vocês que nos acompanham, que nos seguem, que nos ouvem, que nos leem, enfim, que estão com a gente todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outras coisas que a gente propõe aqui nos Estudos ECD. Continuem conosco, assinem a nossa querida newsletter, ouçam a gente aqui no podcast, tanto no Spotify, quanto no YouTube, quanto em outros agregadores. Estamos no Instagram também, @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, dedicado a vagas na área do GAC. Temos o meu LinkedIn pessoal, enfim, fiquem conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.